Shavua Tova, amigos e amigas! No Comunidade na TV de hoje, vocês vão acompanhar a matéria especial sobre o lançamento do livro Não Matarás, do psicólogo Sócrates Nolasco. Ele aconteceu na livraria Janela, no Shopping da Gávea. E foi uma noite de reflexão e diálogo. O autor reuniu leitores, amigos e interessados para discutir as raízes psíquicas, emocionais e éticas do antissemitismo e a sua persistência no nosso tecido social em diferentes momentos da história. Fica com a gente e acompanha como é que foi esse encontro que uniu literatura, pensamento e comunidade. E hoje você também confere um trecho especial do podcast Judaísmos no Plural, em parceria com o CCMA, que mergulha justamente nas diferentes formas de expressar nossa cultura, nossa religião, seja pela literatura, pela arte, pelo pensamento ou pela vivência cotidiana. O episódio completo, que está imperdível, vai ao ar nessa quarta-feira aqui no canal. Não percam! E a gente aproveita esse momento para lembrar que a Rai TV é feita por muitas mãos. Cada cobertura que você acompanha, cada entrevista, cada lançamento como esse só chega até você porque tem uma comunidade que acredita na importância de fortalecer a nossa cultura, o pensamento e a vida judaica. Se você acredita na força da nossa voz coletiva, fortalece o canal, divulga para os seus amigos e participa mandando sugestões, comentários ou curtindo. Esse livro é fruto de uma pesquisa longa, que durou aproximadamente 5 anos. Isso começou em Londres com um congresso sobre antissemitismo, crescimento do antissemitismo, logo depois da pandemia. Naquela época já existia uma preocupação em fazer com que a gente pudesse entender de uma outra perspectiva o antissemitismo, não só da perspectiva histórica e social, mas também que pudesse percebê-lo do ponto de vista psíquico. Faz uma análise das raízes do antissemitismo e, de algum modo, oferece ao leitor uma tentativa de entender por que isso se repete, por que esse comportamento de ódio ele é tão carregado de excessos. A gente pode esperar realmente um estudo muito focado no antissemitismo e no antissemita. Com certeza vai ser um livro muito importante e que possa nos ajudar aí bastante nessa luta contra o antissemitismo também. Uma boa literatura, uma literatura de profundidade, analítica, com boas reflexões e bem escrito sobretudo. É um grande escritor e é uma marca indelével para a posteridade. Recomendo a leitura, porque tudo que é produzido pelo Sócrates tem um fundo acadêmico e uma grande reflexão sobre o tema. Olha, esse livro é super oportuno. A gente está vivendo um momento muito difícil como comunidade judaica e como humanidade, de uma forma mais ampla. Saber do que aconteceu, saber do que acontece, se atualizar e gritar contra qualquer desumanidade é fundamental. Então, E esse livro é o segundo livro dele. Vindo do Sócrates só pode ser coisa boa. Eu sei que ele fez uma pesquisa grande, ele é muito inteligente. Esse livro demorou a ser feito, demorou a ser elaborado e deve estar um espetáculo. Parabéns, Sócrates. E nos últimos anos tenho tido a alegria de dialogar, de aprender e de ler o que Sócrates Álvares Nolasco produz. Muito além de preocupações meramente críticas e com estética, Sócrates tem uma preocupação ética da reflexão profunda que sai dos lugares comuns. No momento que o antissemitismo cresce tanto no Brasil e no mundo, é imprescindível que a gente esteja atualizado e que a gente também sempre busque saber as origens históricas do antissemitismo. Então, é com muita alegria que recebo o livro, apesar do momento ser de apreensão. Porque ele é uma pessoa realmente culta, preparada, que escreve muitíssimo bem, que sem dúvida vai trazer luzes sobre o antissemitismo nessa sua obra. O antissemitismo é um tema milenar e a gente pensava que fosse uma questão parcialmente resolvida, mas os massacres de 2023 mostraram que esse assunto está mais atual do que nunca. Então, mais do que nunca, é preciso refletir, ponderar, estudar o antissemitismo para poder, tanto quanto possível, combatê-lo. parabéns para Sócrates Nolasco, que esse livro tenha longa vida. E aí, o
O que me vem à cabeça, assim, quando você fala, sobretudo, da pluralidade, da sua origem, enquanto oriunda de uma família judia, egípcia, uma família judia egípcia, como para você, a relação entre judaísmo e progressismo? Existe um tipo de judaísmo progressista? Por que eu falo isso? Porque você fala de diversidade e diz que a diversidade, esse contato com a diferença, sua relação com a universidade pública, né, te trouxe uma experiência muito rica, né, e muito por conta da sua identidade judaica. Isso teria a ver, de alguma maneira, com o espectro progressista? O que é isso para você? Como é que você lida com esse termo? Por favor, destrinche. Obrigada. Eu acho que essa foi uma pergunta que me veio à cabeça através do convite para essa conversa, na verdade. Eu já tive uma identificação mais específica, assim, né? Pensando em judaísmo. Eu já me identifiquei como judia ortodoxa. E isso foi mudando, né? Como eu falei. E desde que mudou, a grande verdade é que eu nunca mais parei para pensar sobre uma identificação. Eu acho que dentro do espectro judaico, o que eu sim me identifico é como uma pessoa judia de cultura egípcia, cultura árabe, cultura oriental, sefaradi. Mas isso está muito no aspecto cultural, assim, né? E aí, quando me chamaram para fazer parte dessa conversa, né, que tem um pouco do tema relacionado ao progressismo, eu parei para pensar. E a resposta é sim e não. Assim, vou começar problematizando, porque... Bom, a gente pensar nessas linhas de judaísmo, como a gente geralmente pensa, né, também de um lugar de um judaísmo europeu, assim, né? Essas linhas, elas são pensadas nesse judaísmo que ele vem da Europa. E a própria palavra progresso, aí são muitas problematizações, porque, de novo, eu sou historiadora e eu sou decolonial também. Então, essa palavra progresso, ela também é uma ideia europeia que tem coisas muito legais dentro dela, né? Da gente pensar para frente, da gente não se ater tanto à história do passado porque sim, né? Da gente se adaptar, mas ela também tem problemáticas, né? Que é pensar a história como tendo só um rumo, esse olhar para frente de uma perspectiva também eurocêntrica. Então, assim, baseado em tudo isso, talvez eu diria não. Mas adaptando a palavra, né, quando a gente pensa no senso comum, assim, tem várias palavras, várias semânticas de vários assuntos que as pessoas me perguntam que eu discordo de como essa palavra foi elaborada, trazida, ou de como ela é até utilizada. Mas eu também acho importante a gente usar, porque se é o senso comum, é como as pessoas vão entender o que a gente está falando, né? Então, se a gente vai falar do progresso como, no geral, se entende, eu acho que sim dá para ter identificação, né? Porque o judaísmo progressista, ele está num lugar de, primeiro, interagir com o mundo, né? Interagir com o mundo como ele está, como ele se desenvolve, e não de uma pegada mais... Como é que se fala? Mais, assim, com estruturas mais fortes, né? Menos adaptáveis, assim. Então, eu gosto muito da ideia de se adaptar, né? E se adaptar porque a gente não vive só, né? Se adaptar porque a gente vive com outros grupos, com outras pessoas e com outras identidades próprias também. Isso que eu acho que é relevante, assim. Então, assim, a partir dessa perspectiva de se adaptar e de trazer o que é tão valioso no judaísmo para todos esses contextos da nossa vida, eu diria que sim. Mas, enfim, eu acho que é profundo, né? Sim.